como é que vocês estão? Trago para vocês hoje a nossa aula de História, onde vocês vão estar pegando o livro, vão estar abrindo na página 83 e a gente vai estar falando, eu vou estar falando para vocês, explicando sobre as regências. Aí no livro de vocês traz esse assunto, que são as regências. Então, o que aconteceu? Que após abdicar do trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I, ele deixa no seu lugar seu filho, na época, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Ele precisa voltar para Portugal, para que ele não perca o reino dele lá, certo? Porque ele estava ameaçado, se ele ficasse mais tempo aqui no Brasil. Então, ele precisa retornar para Portugal, Dom Pedro I. E aí, isso tudo ocorreu logo depois, né, da independência do Brasil, e ele passa, né, assumindo o primeiro imperador no Brasil, né. E aí ele precisa retornar por alguns motivos, né, para não perder o trono, né, a coroa portuguesa, ele precisa voltar para Portugal. E aí ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro II, chamado na época Dom Pedro, mas aí com nome chamado Pedro de Alcântara, e depois foi nomeado para Dom Pedro II, depois que se torna o segundo imperador no Brasil. E aí ele deixa eles para governar o país. Só que o que acontece? Dom Pedro II, nessa época, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então ele era menor de idade, ele não tinha como, certo, comandar, ele não tinha como governar um país. Então, ele não tinha idade que poderia governar um império, ele não teria idade suficiente. Então, dessa forma, até que Dom Pedro atingisse a maioridade aos 18 anos, né, que só sabe que se torna maior de idade aos 18 anos, é que ele poderia, certo, assumir o trono. Daqui até lá, ele com 5, ele tinha ainda mais 13 anos pela frente. Ele só poderia assumir esse império aos 18 anos, quando ele se tornasse maior de idade, porque até então ele era uma criança. Então ele não tinha esse poder, ele não tinha esse direito. Aí o Brasil, ele é governado, isso é a maioridade, aos 18 anos, o Brasil ele seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, porque esses políticos eles receberiam o nome de regentes, então isso é conhecido como período regencial, porque esse período, até que Dom Pedro ele atingisse a maioridade, ele seria governado por outros políticos que estariam no lugar dele, né, e ia ficando governando até que ele completasse os 18 anos. E aí esse período entre a abdicação de Dom Pedro e início do governo de Dom Pedro II, né, ele teve que abdicar, volta para casa, né, porque senão ele perde a coroa portuguesa. Dom Pedro só tinha 5 anos, Pedro de Alcântara, ficou conhecido como Dom Pedro II, depois que se torna imperador. E aí ele ficou conhecido como regencial, período regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil, então temporariamente até ele completasse a maioridade. O período regencial foram organizados de 4 maneiras. Eles tiveram a regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época. Foram 3 políticos que governou nesse período, que foi de período de apenas abril, maio, junho e julho, 4 meses durou apenas essa primeira regência trina. Aí depois ele teve a regência trina permanente, composta por 3 pessoas influentes também da época, que durou de 1831 a 1835, diferentemente da primeira regência trina, que durou apenas 4 meses. Essa durou 4 anos, né, praticamente 4 anos. A regência una, gente, eu botei aqui uma, mas é una, do padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838, durou 3 anos. E a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840, certo? 2 anos. E em tudo isso você pode ver que tem um certo tempo, um período de tempo, que até que Dom Pedro se tornasse maior. E aí, como um golpe político, para que Dom Pedro administrasse logo o poder, antecipou a maioridade de Dom Pedro, que seria aos 15 anos, ou aos 18 anos, passou para o golpe de maioridade que foi dado, e Dom Pedro Dom Pedro II ele assumiu, certo, o poder político aqui no Brasil, aos 15 anos de idade, através do golpe político. E aí depois dessas regências, certo? Aí tiveram aqui, no período regencial ocorreram várias revoltas de diferentes locais do Brasil, então as pessoas estavam insatisfeitas, revoltosas por conta disso, né? Porque eles de fato queriam que acabasse com essa questão desse período regencial. Muitas províncias não conheciam o poder dos regentes, as dificuldades econômicas e não aceitavam o presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias. Foram os fatores que geraram diversas revoltas. Então as revoltas elas ficaram conhecidas como Guerra dos Farrapos ou do Farroupilhas, Cabanagem, Sabinada e Balaiada.
O que foi cada uma delas? Eu vou falar aqui rapidamente. A Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul e terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. A cabanagem, que iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, atual estado de Pará, o governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou até 1840. A Guerra de Sabinada, início em 1837, formada pela classe média de Salvador, o governo foi muito violento contra os revoltosos. E Guerra de Balaiada ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e autoridades da região, mas derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Então essas foram as quatro revoltas que ocorreram justamente nesse período regencial, porque as pessoas estavam revoltosas com esses políticos que estavam no poder. E aí, devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer as autoridades do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, eu falei aos 15, mas aos 14 anos, em uma manobra conhecida como golpe de maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então foi o único imperador que passou mais tempo no poder político, porque depois do período regencial aí a gente teve o Segundo Reinado, que foi o primeiro reinado Dom Pedro I, depois aí teve o período regencial, depois o segundo reinado. E por fim, depois do segundo reinado, a gente teve, por fim, finalmente a proclamação da República, onde acabou essa questão de monarquia e o país ele passa a ser um país republicano, onde as pessoas têm direito ao voto, têm direito à sua voz, E aí Dom Pedro ele sai, volta para lá, e as pessoas não queriam a filha dele, Princesa Isabel, porque aí ela era casada com um francês, consequentemente o francês que queria, que daria as ordens, e as pessoas dão, e pressionam para o fim da monarquia, para agora um país republicano. Então esse período depois do primeiro reinado de Dom Pedro, período regencial, porque Dom Pedro II ainda era criança, aos 14 anos dá o golpe de maioridade, onde ele se torna maior de idade aos 14 anos para ele administrar o poder, que aí vem o segundo reinado, que aconteceu no fim de 1840, lá para 1840 até 1889, foi o período que normalmente durou mais de 50 anos, que foi o período, o segundo reinado foi o segundo imperador, que ele passou mais tempo no governo. E aí a gente finaliza a nossa aula com a página 84 e 85 do livro de História, onde vocês vão responder sobre o período regencial. É bem simples, dá para responder tranquilamente. Tenham todos um ótimo dia, beijos e abraços.